e perguntaram para Deus: o que mais te intriga nos seres humanos? Deus respondeu: eles se fartam de ser criança e têm pressa de crescer. Depois suspiram por voltar a ser criança. Primeiro perdem a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam tão ansiosos no futuro que descuidam do presente e assim não vivem o presente e nem o futuro. Vivem como se fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Reflita sobre isso, pois você ainda tem tempo para acertar sua vida. Todos os dias, quando acordar, receba o mais belo de todos os presentes, a dádiva da vida. Deus lhe deu e você a administra. Faça com que realmente valha a pena. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez. E o que é que devemos fazer? Devemos nos alegrar e nos regozijarmos nele. É exatamente isso que temos que fazer. Muitas pessoas andam tão preocupadas com tanta coisa. A cabeça delas está cheia, mas cheia de preocupações, que não sobra espaço sequer para se lembrar de Deus, para pensar em Deus. Existem pessoas que elas antecipam os problemas e o que é pior, algumas antecipam possibilidades de problemas que nunca virão a existir. Eu já falei aqui por diversas vezes no programa que Jesus sempre tentou acalmar o nosso coração. Uma coisa que Jesus sempre trabalhou foi no sentido de aquietar o nosso coração, de trazer paz ao nosso coração. E uma coisa que ele diz é: não se preocupe com o dia de amanhã. Sabe por que é que Jesus disse isso? Nós temos uma tendência, e uma tendência terrível, além de termos demasiada preocupação com o dia de amanhã, não tendo ainda resolvido as questões de hoje, ainda trazemos de ontem coisas não resolvidas, acumulamos com as que precisamos resolver hoje, viajamos ao futuro e buscamos aquelas possibilidades de problemas que eu disse, de repente nunca virão a existir, e trazemos isto para o presente. E o que é que acontece? Nós construímos um fardo impossível de ser carregado. Impossível por quê? Porque viver apenas o dia de hoje já é uma grande luta, já é difícil para qualquer um de nós. Agora imagine, você ajunta o dia anterior e traz para hoje. Você vai lá no amanhã, busca aquelas possibilidades de problemas que você imagina que terá e traz para o dia de hoje, para o mundo das suas preocupações. Aí você tem 3 dias em um. Se já é difícil administrar um, imagine tentar administrar 3. É realmente uma coisa muito, mas muito complicada. E o que é que devemos fazer então? Pode ser a pergunta. Olha, nós temos a resposta na própria Bíblia Sagrada. Tudo que Deus espera é que vivamos cada dia. E o ideal é que cada um de nós pudesse ter a coragem de dizer isso: eu vou viver esse dia como se fosse o último dia da minha vida. E se esse fosse o último dia da sua vida, o que é que você faria hoje? Pare um pouquinho, pense sobre isso, reflita. Eu quero crer que algumas pessoas, analisando o que eu perguntei agora, poderiam responder assim: se hoje fosse o meu último dia, eu ia ligar para todo mundo que eu conheço, eu ia dizer que amo, eu iria procurar aquela pessoa com quem eu briguei, iria fazer as pazes com ela, eu iria fazer isso, fazer aquilo. Mas será que é assim que deve ser o nosso último dia? Será que tudo isso não deveria fazer parte do nosso dia a dia? Será que não seria o caso de podemos viver uma vida de uma forma tão bonita com Deus e com as pessoas com quem relacionamos, ao ponto de
se perguntarem para nós, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que é que você faria? Certa vez, eu li, não sei se foi Billy Graham quem disse isso, mas me parece que foi. Perguntaram para Billy Graham, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que é que você faria, Billy Graham? Billy Graham, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é para nós, no Evangelho, uma das referências, embora hoje já bem velhinho, já bem doente, não é? Mas ele é ainda para nós um pilar do Evangelho dos nossos tempos, né? Por muitos anos foi conselheiro de presidentes dos Estados Unidos, um homem de muito respeito nos Estados Unidos. Mas perguntaram para ele isso certa vez, se hoje fosse o último dia da sua vida, Dr. Billy Graham, o que é que o senhor faria? Ele parou, pensou, refletiu, analisou e disse, nada, eu continuaria a fazer exatamente como eu tenho feito todos os dias. Eu creio que é assim que devemos viver. Viver de maneira que, se hoje for o último dia da nossa vida aqui nessa terra, que ele seja vivido de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira em que não tenhamos que sair correndo por aí para pedir perdão a A, B ou C, para dizer a A, B ou C que amamos. Não, eu quero crer que cada dia que Deus tem nos concedido aqui nessa terra é para ser vivido de uma forma intensa, plena. E cada dia que Deus nos dá é um presente. Eu, sempre que oro pelas manhãs, eu agradeço a Deus. E a minha gratidão a Deus é meio que repetitiva. A minha oração é meio que repetitiva. Porque eu sempre agradeço a Deus pelo dia que Ele me dá, pela família que Ele tem me dado, pela saúde. Agradeço a Deus não só por curar as minhas enfermidades, mas também por me manter saudável. Agradeço a Deus pelo pão que Ele me concede, pela veste, pelo meu trabalho. Agradeço a Deus pela bondade dEle, pela fidelidade, pela misericórdia, pela paciência dEle para comigo, porque eu sei como sou falho, eu sei como sou limitado, mas eu sei também o quanto Deus me ama, o quanto Deus é paciente comigo, assim como Ele é com você. Deus não tem filhos prediletos. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que quer dizer a palavra galardoador? Ele tem sempre alguma coisa para oferecer àqueles que se aproximam dEle. E tudo que Deus quer é exatamente isso, é estabelecer essa relação bonita entre nós e Ele. Relação essa que eu costumo dizer paternal e filial. E é exatamente isso o que você precisa. Talvez o que esteja faltando da sua vida é essa presença mais intensa de Deus. De repente, há um vazio no seu coração. Nada preenche esse vazio. Você pode até ter uma boa condição financeira, pode ter uma boa conta bancária, um bom emprego, pode morar numa casa com um relativo conforto ou muito confortável, pode estar cercado de amigos, mas de repente lá dentro está aquele vazio. E como é que nós identificamos esse vazio? É uma insatisfação que nós não conseguimos explicar. E não conseguimos explicar por quê? Porque do ponto de vista material e dependendo da avaliação que as pessoas fazem de nós, fazem de você, a conclusão é essa, olha, essa pessoa tem tudo para ser feliz, mas por que é que ela não é feliz? Do ponto de vista material, ela tem tudo, mas nós chegamos também a uma conclusão terrível, as coisas materiais não podem nos fazer felizes, não tem como. E aí fica aquele vazio lá dentro. Esse vazio que é manifestado pela insatisfação, nada nos satisfaz. Só tem uma coisa que pode satisfazer o seu coração e que pode preencher o vazio do seu interior.
é a presença de Deus. Alguém já disse com muita sabedoria e de uma forma muito bonita que existe um buraco dentro de cada um de nós. E esse buraco é do tamanho exato de Deus. E só Deus pode preenchê-lo. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa de alguma forma ter contribuído para acrescentar algo mais de bom à sua vida. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai Celestial, mais uma vez te damos graças por este tempo precioso. Te damos graças, meu Deus, por esta palavra de reflexão. Te damos graças por todo o cuidado e por toda a bondade do Senhor para conosco. Vá ao encontro daqueles que oram comigo agora, meu Pai. E no nome de Jesus eu te peço, contempla agora cada vida e cada necessidade. E no nome de Jesus, abençoe, meu Deus, estas vidas. Nos abençoe também, nos dando uma noite tranquila, de paz e de descanso. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.